A gente sabe que é muito difícil encontrar material de qualidade para a prova do concurso da Transpetro aí na internet. E é por isso que a gente está disponibilizando algumas aulas gratuitas do nosso preparatório para você estudar. Mas caso você queira que outras aulas gratuitas também sejam postadas aqui, a gente vai precisar que você curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal, porque assim a gente vai entender que as pessoas estão se interessando por materiais de estudos mais densos e completos como esse que você vai ver. E para ser avisado quando outros vídeos assim forem postados, clica lá no sininho para ser notificado também. Então aguarda a vinheta que a nossa aula já vai começar. Depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar materiais que vão te ajudar muito nos estudos. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, gente, sejam todos bem-vindos para mais um Remind do Engenharia Marinha. Nosso Remind de hoje será sobre fluência. Bom, primeiro vamos lembrar como que se dá a fluência, né? A fluência, ela ocorre quando eu tenho um material que ele está atuando em alta temperatura, né, normalmente, acima de 0,4 da minha tensão de fusão do material, aqui é M de melting, e também quando eu tenho uma tensão mecânica estática nele, quando eu tenho uma carga fixa sendo aplicada. Então, para isso a gente chama de fluência. Um ponto importante da minha fluência é que ela tem uma deformação permanente e ela é dependente do tempo. Ele é um ensaio que eu vou ter aqui uma deformação, eu vou ter um diferencial de deformação que ele vai depender de um diferencial de tempo, quando eu estou submetindo uma carga numa tensão constante. E ela é observada para todos os tipos de materiais, tanto para metal quanto para polímero, o nosso foco aqui. E o nosso foco aqui são mais para metais. E aqui, novamente, estou reforçando, ele se torna importante quando a gente está trabalhando com uma temperatura acima de 0,4 ou 40% da temperatura de fusão do meu material. E como que ocorre, né? Aqui a gente tem já viu uma aula de fluência, viu esse exemplo clássico aqui de uma turbina a gás, que é uma das principais preocupações da fluência, porque eu estou sempre trabalhando numa elevada temperatura, né, e uma elevada tensão, e esse tipo de material ele costuma sofrer muita fluência, então costuma ser muito estudado em ligas, por exemplo, de níquel e cromo, as nossas ligas em Cornell, esse tipo de fenômeno. No ensaio de fluência, que eu tenho um desenho esquemático, aqui eu tenho meu corpo de prova. O corpo de prova ele é normalmente bem parecido com o corpo de prova de tração. Eu vou colocar aqui em torno um forno no meu material para eu controlar a temperatura que eu vou estar atuando a minha fluência. E aqui eu posso colocar uma carga, né? Eu boto um peso aqui para fazer uma carga F constante e eu deixo esse material, né? Esse tipo de ensaio, por um lado, o mecanismo dele, o aparato, ele não é muito caro. Não é difícil você montar uma parcela de ensaio de fluência, porém, ele demora muito tempo, né, para você obter resultado. Então, tem esse contraponto dos custos. E aqui eu tenho o meu material com um strain gauge, né, um extensômetro. Não precisa ser necessariamente o strain gauge, mas eu tenho alguma forma de avaliar aqui como que está ocorrendo a deformação do meu material. Bom, agora olhando a nossa curva de fluência, a gente tem três regiões muito importantes, né? A gente tem a minha região primária, secundária e a terciária. No início, quando eu estou aplicando uma tensão aqui no meu material, no ensaio de fluência, eu vou ter uma deformação instantânea aqui do meu material. Posso chamar ela até de E0, se for o caso. É uma deformação que ela ocorre devido à carga que eu estou aplicando. Então, falando agora da minha fluência primária, ou minha fluência transitória, ela ocorre e ela é tipificada por uma taxa de fluência continuamente decrescente. O que é isso? A minha inclinação da minha curva DE/dt ela está reduzindo, que é essa imagem aqui. Ó. Aqui eu tenho a minha curva de fluência. Quem que é o meu DE/dt? O meu DE/dt vai ser a inclinação da minha curva num ponto. Se nesse ponto aqui eu tenho essa tangente, e nesse ponto aqui eu vou ter essa tangente aqui, né? Se eu pegar aqui por um ângulo, o meu θ aqui ele vai ser diferente, um θ do outro θ. E esse θ aqui ela vai ter uma inclinação menor. Então, isso significa que o meu DE/dt ele está reduzindo. E por que isso ocorre? Nesse estágio, eu vou ter aqui, em geral, na minha fluência, eu vou ter, quando eu estou aplicando uma deformação, eu vou ter dois fenômenos que são concorrentes: o meu encruamento e a minha recuperação. No meu primeiro estágio,
o meu encruamento ele é maior que a minha recuperação. Então, o meu material está encruando e ele está tendo uma maior resistência para deformação. Logo, a minha taxa de deformação vai ser menor. Vou ter uma maior resistência para ocorrer o encruamento. No meu segundo estágio, às vezes a gente determina ele com uma fluência em estado estacionário, a minha taxa ela é constante, né? Se vocês olharem aqui, eu não tenho uma variação aqui muito característica na minha curva, ou seja, o meu DE, meu DT, ele é constante. Aqui nesse caso, no meu segundo caso, o meu encruamento, ele vai ser igual à minha recuperação. A minha taxa de encruamento, que está ocorrendo ali a todo momento, ela vai se equivaler à minha taxa de recuperação. E aqui também a gente costuma estabelecer um valor médio da minha taxa de fluência, né? Daqui que eu tiro o que eu chamo de taxa mínima de fluência, que é a minha relação da minha variação da deformação pelo tempo, né? O meu DEDT, que eu também posso chamar de taxa mínima de fluência, que normalmente a gente representa aqui com E, pontinho em cima e S. Isso aqui ocorre na minha fluência secundária. Já na minha fluência terciária, eu tenho um comportamento oposto, né? Aqui o meu DEDT, a minha derivada, ela cresce, né? Então eu vou ter um aumento na minha taxa eu vou ter uma taxa crescente da minha taxa de fluência e há uma aceleração. Por causa dessa aceleração, eu acabo chegando até a falha do meu material, aqui onde eu tenho a minha ruptura. E, normalmente, a minha fluência terciária, a gente verifica ela quando eu tenho uma grande redução na minha seção transversal, né? Se eu estou com um ensaio do meu de tração aqui, né? Estou tracionando o meu material, aqui eu vou tender a também formar uma redução muito grande aqui do meu empescoçamento, como a gente vê no ensaio de tração, e ele é caracterizado exatamente pela redução da minha seção útil aqui do meu material. A taxa mínima de fluência, ele é um parâmetro que é muito utilizado nos meus projetos de engenharia, né, quando eu estou aplicando modelos para uma aplicação de vida longa do meu material, mas para algumas situações de fluência de vida relativamente curta, eu utilizo a minha vida útil de ruptura. Que também está aqui, ó, minha vida útil de ruptura TR, que ele também é um parâmetro importante quando a gente está falando de projeto relacionando fluência. Bom, alguns efeitos, eles afetam consideravelmente aqui o meu ensaio de fluência, né? Se eu considerar aqui uma temperatura substancialmente abaixo de 0,4 TM, e após a deformação inicial, a deformação é virtualmente dependente do tempo. O que eu estou falando? Quando eu estou falando aqui, quando eu estou trabalhando com uma temperatura menor que 0,4 TM, tanto a minha tensão aqui, que eu vou estar trabalhando, ele não vai influenciar no meu processo de fluência. Ou seja, a minha deformação ela não vai depender do tempo. Mas quando eu estou trabalhando acima de 0,4, eu já vou ter uma influência aqui tanto da temperatura quanto do meu σR. Então eu vou ter esse tipo de comportamento. A minha curva ela vai tender a vir para essa direção quando eu estou aumentando a temperatura do meu material ou quando eu estou aumentando a tensão do meu material. Então, quando eu estou aumentando a tensão ou a temperatura, o que a gente pode observar? Eu vou ter uma deformação instantânea no momento de aplicação maior, né? Aqui é a minha tensão instantânea. Se eu estou aumentando a tensão e estou aumentando a minha temperatura, a minha deformação instantânea aqui, que eu vou chamar de E0, ela vai ser maior à medida que eu aumento a minha temperatura ou a minha tensão. A minha taxa de fluência no meu estado estacionário, vamos traçar uma linha aqui, vamos fazer que essa aqui é a minha linha do meu estado estacionário. Essa linha é exatamente o meu DE/DT. Esse DE/DT, ele vai ser maior quando eu estou trabalhando aqui com uma maior tensão e com uma maior temperatura. Eu vou ter uma maior taxa de fluência, taxa mínima de fluência no estado estacionário, quando eu estou trabalhando nesses parâmetros. E a minha vida útil, né, de ruptura, ela reduz, né, já que a minha ruptura ocorreu aqui, eu vou ter esse TR, aqui eu vou ter esse TR, e aqui eu vou ter esse TR. E esse meu TR aqui, ele é bem maior do que esse meu TR1, né, esse aqui é meu TR1, vai ser maior que o meu TR3. Aqui é uma curva... Aqui a gente já viu a nossa curva típica, né, de fluência, mas normalmente os meus testes de ruptura por fluência, eles são comumente apresentados como um logaritmo da minha tensão, como um logaritmo da minha vida útil de ruptura. Então eu ploto um gráfico aqui, e aqui eu vou estar a tensão que eu vou estar utilizando para o ensaio de fluência, e aqui o meu tempo de ruptura, né? Então eu consigo construir curvas aqui para cada temperatura, né? Aqui a gente pode olhar, por exemplo, vamos começar analisando 200 MPa.
em 200 MPa e 925 graus Celsius, eu vou ter esse tempo de ruptura aqui, ó, menos de 1 hora. Porém, para esse mesmo MPa e para uma temperatura um pouco menor, eu vou ter um tempo de vida bem maior, de aproximadamente 10 horas. E por aí vai. Então, eu costumo plotar esses resultados em termos de tensão por tempo de ruptura. E também, se eu trabalhar com um tempo de ruptura constante, eu posso trabalhar em tensões maiores quando eu estou reduzindo a minha temperatura. Aqui a gente consegue ver que, nesse sentido aqui, eu estou aumentando minha temperatura e eu estou reduzindo a resistência à fadiga do meu material. E uma outra forma de representar é representando a minha tensão, né? Aqui é a minha tensão sigma, pela minha taxa de fluência. Né? Aqui eu estou colocando a minha taxa de fluência em estágio estacionário. E como que eu faço essa correlação? Né? Eu tenho uma relação empírica que ela foi desenvolvida para a minha taxa de fluência em estado estacionário em função da minha tensão e da minha temperatura. Bom, então eu vou ter uma relação aqui entre a minha taxa de fluência estacionária, uma constante K e uma constante N, que é uma constante do meu material que vai estar correlacionada exatamente com o ângulo de inclinação aqui da minha curva. E como eu estou querendo, quando eu quero botar aqui a influência da temperatura nesse processo, eu pego essa minha segunda equação, onde eu coloco aqui um termo correlacionado com a minha energia de ativação para a fluência. Eu vou estar colocando aqui um termo K2, que também vai ser uma constante, um QC, que também é uma constante, né? QC é a minha energia de ativação para a fluência, R é a minha constante do gás e T é a minha temperatura. Bom, frequentemente surge uma necessidade de dados de fluência de engenharia que elas são impraticáveis para a gente coletar em testes de laboratórios, porque muitas vezes a gente tem uma exposição de anos no material e eu não tenho como deixar o meu material ali anos no meu laboratório. Então, uma solução para esse problema, ele envolve uma realização dos meus testes de fluência ou ruptura por fluência em uma temperatura superior que eu vou exigir no teste, porque se eu estou trabalhando uma temperatura superior, eu vou ter um tempo mais curto, e então eu consigo fazer uma extrapolação adequada para a minha condição de serviço. E uma forma de extrapolar isso, comumente utilizado, é o meu parâmetro de Larson-Miller, que ele é dado aqui pela minha letra M, que ele é uma relação da minha temperatura, né? Eu vou ter uma constante C aqui, que normalmente é na ordem de 20, mas ela pode variar, normalmente isso aqui é dado num ensaio, e aqui é o meu TR, que é o meu tempo de ruptura. Então, o meu tempo de vida de ruptura de um determinado material, ele é medido para algum nível de tensão específico e ele varia com a temperatura, de modo que esse parâmetro ele permanece constante. Então, em um só gráfico, eu consigo correlacionar a tensão com o meu tempo de ruptura e a minha temperatura. A gente vai fazer uns exercícios depois, eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro de como a gente utiliza esse gráfico, mas normalmente aqui eu tenho um nível de tensão, aí para esse nível de tensão eu vou ter uma curva, para esse nível de tensão eu vou conseguir correlacionar com o meu parâmetro de Larson-Miller, e nesse parâmetro de Larson-Miller eu consigo correlacionar a minha temperatura e o meu tempo de ruptura. Eu ainda tenho outros modelos para fazer esse tipo de extrapolação, porém esses outros modelos eles não são muito utilizados, mas eu ainda tenho um modelo de Manson e o modelo de Bohr. Bom, vamos falar um pouquinho dos mecanismos de fluência e os mapas de mecanismos. Né? No nosso material de base eu coloquei isso separado, mas aqui eu vou colocar junto porque eu acho que ajuda um pouquinho a entender como isso aqui funciona. Vários mecanismos teóricos eles foram propostos para tentar explicar o meu comportamento de fluência para vários materiais. E esses mecanismos eles envolvem a difusão de vacância induzida por tensão, a difusão de contorno de grão, movimento de discordância e o escorregamento de contorno de grão. Normalmente, esses mecanismos eles vão estar correlacionados com o meu nível de tensão que eu estou aplicando, ó, que se vocês olharem aqui nesse gráfico, é esse Normalized Tensile Stress, que é um nível de tensão em relação à tensão do meu material, e a minha temperatura em relação à temperatura do meu material. Então, para cada tipo de par de temperatura e tensão, eu vou ter alguns mecanismos correlacionados. Obviamente, isso aqui não é constante para todos os materiais, é um desenho mais esquemático e eles vão variando para cada tipo de material. Então, um primeiro tipo de fluência, que é o mecanismo de fluência que a gente vai ter, vai ser, a gente tem dois tipos gerais de fluência, que elas são as difusionais e as não difusionais, e eu primeiro eu vou pegar minha fluência difusional quando eu tenho uma relação aqui de tensão pelo meu módulo de cisalhamento menor que 10 a menos 4. Aqui no meu gráfico é esse valor aqui. Ou seja, é um mecanismo de fluência quando ele ocorre a valores menores que 10 a menos 4 na minha relação de tensão. E aqui eu vou ter a minha fluência difusional, que eu vou chamar os meus mecanismos de Nabarro e Ehring, que eles estão correlacionados aqui nesse gráfico, a Nabarro, Creep,
E eles propuseram um mecanismo que é um fluxo de lacunas de dentro do grão, que move de forma a aumentar o comprimento do meu grão em direção à tensão aplicada. Ela está representada aqui nessa figura. Aqui eu estou aplicando uma tensão nesse sentido, e aqui eu vou ter um fluxo de lacuna da minha fonte, que vai ficar aqui no contorno de grão, a partir do meu contorno de grão, e ele vai se direcionar para a lateral do meu contorno de grão, né, movimentando esse contorno de forma que ele fique um pouquinho mais comprido, né, e nesse mecanismo, as minhas difusões, a minha lacuna ela vai sair aqui do meu contorno, que ele é perpendicular à minha linha de tensão que eu estou aplicando, né, se vocês olharem aqui tem o meu contorno e aqui tem a minha tensão, e ela vai sair dessa região e vai para a minha região que vai estar paralela aqui. E devido a esse fenômeno eu vou ter um alongamento aqui do meu grão pelo efeito de Nabarro e Ehring. O Coble, ele propôs um segundo mecanismo que ele se baseia na difusão pelos contornos de grão, ao invés da difusão ocorrer aqui pelo volume, ó, ele está saindo do volume e indo para o contorno, o de Coble, o mecanismo dele, ele ocorre pelo próprio contorno de grão. Então, o meu contorno de grão aqui, as minhas lacunas, elas vão se movimentando pelos meus contornos de grão, de forma também a deixar aqui ele mais comprido. Né? E essa difusão aqui, ela acaba resultando no meu escorregamento do meu contorno de grão. Se vocês olharem no meu mapa, eu tenho aqui o meu Coble Creep e o meu Nabarro Creep, que são os dois mecanismos aqui já de difusão que a gente está falando agora. Eu ainda tenho o meu mecanismo de Harper-Dorn, que ele propõe que a fluência em alta temperatura e baixas tensões, né, faltou um Szinho aqui, ocorre exclusivamente por escalagem de discordâncias. Né? Lembra do mecanismo que a gente viu de escalagem de discordâncias? Que eu vou ter aqui uma lacuna, e essa lacuna que vai interagir com a minha linha de discordância, fazendo com que minha linha de discordância suba. Então, quando eu tenho uma tensão aqui compressiva em relação aqui à minha linha de discordância, eu vou ter uma escalagem positiva da minha linha de discordância. E quando eu tenho uma tensão trativa, eu vou ter uma escalagem negativa da minha linha de discordância. Esse fenômeno aqui, ele ocorre para tamanho de grão muito grande. Esse fenômeno aqui, ele nem está sendo representado, porque ele é um fenômeno que ele nem sempre vai estar presente no meu material, mas uma das condições é que eu tenha um tamanho de grão um pouco mais elevado. Quando eu estou falando de concorrência entre os fenômenos, normalmente eu vou ter tanto o meu fenômeno de Coble ou Nabarro, com grãos menores. E quando eu tenho grãos maiores, o fenômeno de Harper-Dorn aparece também. Em grãos menores, esses dois fenômenos eles são predominantes, eles vencem os meus fenômenos de Harper e Dorn. Bom, um outro mecanismo aqui que eu quero comparar também, ele vai ocorrer que a gente chama o dislocation creep, ou uma fluência por movimentos de discordância. A gente costuma ver muito chamado de dislocation creep. Esse fenômeno ele ocorre entre 10 a menos 4 e 10 a menos 2. Se vocês olharem aqui na nossa linha, o 10 a menos 4 está aqui e o 10 a menos 2 está aqui, no meu gráfico. Obviamente eu vou ter que ter um fenômeno termicamente ativado também, né? Se vocês olharem aqui aproximadamente maior que 0,4 TM, e aqui eu vou ter um movimento de discordâncias que eu vou ter nele. Ele tende a ocorrer um escorregamento da minha discordância, mas ele é influenciado, ele é auxiliado pela difusão de vacâncias. Então aqui eu vou ter tanto um efeito que tem influência da difusão, mas ele vai ter um efeito um pouco mais mecânico que esses outros, que eles são mais efeitos difusivos. Esse mecanismo aqui, ele não pode ser confundido com o Harper-Dorn, que o Harper-Dorn ele depende exclusivamente da minha escalagem de discordâncias, que não é o que está ocorrendo aqui. Aqui eu vou ter, por ajuda difusional, eu vou ter aqui fenômenos de escorregamento e escalagem que eles vão superar alguns fenômenos. Por exemplo, eu tenho aqui uma atmosfera de Cottrell que ele serve como um ancoramento aqui do movimento das minhas discordâncias. Quando a minha discordância encontra essa atmosfera de ancoragem, ela pode ser desviada exatamente por esse fenômeno aqui. Ou esse fenômeno pode ocorrer tanto quando tem uma atmosfera aqui de aprisionamento de Cottrell, quando tem algum tipo de partícula de segunda fase, algum vazio, algum obstáculo que eu precise vir a superar. Bom, aqui eu ainda tenho o meu dislocation bleed, ou o meu deslizamento cruzado. Ele ocorre aqui para esses níveis de tensão mais altos, entre 10 menor que 10 a menos 1, né? Aqui, se vocês olharem já, ele não sofre um efeito considerável da temperatura. À medida que a temperatura varia, ele não está alterando consideravelmente aqui qual é o tipo de mecanismo que está atuando. E nesse caso aqui, ao invés de eu ter escalagem de discordância, eu vou ter apenas deslizamento cruzado. E ele, no caso, não vai depender de fenômenos difusivos.
E por fim, eu tenho o deslizamento de contorno de grão. Ele não desempenha um papel importante durante a minha fluência primária, nem na minha fluência secundária, né? Então, para projeto, normalmente não é utilizado. Ele é utilizado mais na minha fluência terciária, né? Já que ele vai contribuir para a iniciação e propagação de trincas ou fissuras intercristalinas. Bom, por que eu coloquei esses gráficos nos últimos slides juntos? Porque aqui a gente já consegue ter uma noção, na hora de construir um mapa de Hartmann-Ashby, como eles são divididos aqui em relação aos meus mecanismos. Eu vou ter meu dislocation creep, quando ele está atuando aqui no nível de tensão maior. Quando eu atuo no nível de tensão menor e altas temperaturas, eu vou ter os meus fenômenos, os meus mecanismos de influência de Kubo e de Nabarro. E se eu tiver um tamanho de grão grande, eu vou também ter o meu mecanismo de Dorn, menos utilizado, mas eles existem. Quando eu vou construir esse mapa, então, eu posso assumir que existem algumas maneiras independentes e distinguíveis pelo qual um policristal ele pode ser deformado, mas ele ainda mantém a cristalinidade do meu material. Acima de uma tensão de desalhamento teórica, a deformação plástica do meu material ele pode ocorrer sem discordâncias, né? Aqui, se eu estou atuando aqui nessa região do meu gráfico, né, acima do Theoretical Shear Stress, que é o que ele está falando, pelo meu deslizamento do plano atômico sobre o outro, eu posso ter um movimento de discordâncias por deslizamento aqui, ou por deslizamento cruzado, é o meu dislocation glitch, que é essa região aqui, portanto, todas as minhas regiões do gráfico. Eu tenho aqui uma fluência de discordâncias, que é o meu dislocation creep, que ele inclui tanto o deslizamento e a escalagem, e ambos são controlados por difusão. E eu vou ter aqui a minha fluência de Nabarro e minha fluência de Kubo. E esse aqui é uma região de regime elástico, onde eu não estou tendo a minha fluência necessariamente. Daqui eu posso produzir diversos desses tipos de gráficos, e esses gráficos eles são influenciados principalmente pelo tamanho do meu grão. Olha aqui, por exemplo, se eu aumentar aqui um tamanho do meu grão, eu vou ter uma variação do tamanho das minhas regiões aqui, dos meus mecanismos. A gente viu que esses mecanismos aqui, eles ocorrem muitas vezes pelos contornos de grão. Eles são mecanismos que dependem do tamanho do meu grão e do tamanho do meu contorno de grão. Então, se eu estou aumentando o meu tamanho de grão aqui, o meu D, o meu grain size, eu vou estar favorecendo mecanismos que não dependem dos contornos de grão. Vou estar favorecendo o meu dislocation creep, por exemplo. Porque se esses aqui são mecanismos difusionais, e os mecanismos difusionais eles são favorecidos por contornos de grão, pela presença de grãos menores, eles vão ser mais pronunciados em tamanhos de grãos menores. Por isso que, às vezes, quando eu quero evitar uma taxa de influência maior e que esses mecanismos ocorram, eu faço ou uma cristalização direcionada, ou tento aumentar o tamanho de grão ao máximo, ou tentar fazer até monocristais, quando eu estou trabalhando aqui com turbinas de avião, ou turbinas que trabalham em regime de fluência. Por quê? Porque eu vou favorecer esse mecanismo de dislocation creep, que ele vai ter menos influência de processos difusionais, processos termicamente afetados. E por que é importante eu saber esse gráfico? Porque eu posso tratar estratégias de como melhorar a resistência à fluência do meu material. O mecanismo de resistência ele é útil apenas se ele retarda a minha taxa de fluência na parte correta do meu mapa. Então, se, por exemplo, eu quero fazer um endurecimento por dispersão, ele é eficaz no controle de deslizamento por discordâncias e escalagem, mas ele não vai afetar, por exemplo, um processo de fluência de Nabarro-Herring e Kubo, porque quem direciona esses tipos de fluência, quem determina se a taxa de fluência vai ocorrer, se essa fluência vai ocorrer nesse tipo de mecanismo, é a taxa difusional, e não um processo de aprisionamento ali de discordância. Bom, gente, a aula de hoje foi isso. Eu utilizei essas referências para fazer essa aula. A referência aqui que eu recomendo para vocês olharem com mais carinho é o Myers, que ele traz isso aqui com uma profundidade bem grande, mas a parte básica, principalmente a parte de contas do Larson Miller e também a taxa de fluência, você consegue ver com uma boa didática aqui no meu Ciência e Engenharia de Materiais, do Callister. E aí, curtiu? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. E se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso aí então, galera. Valeu e até mais.